Então, na aula passada, né, nós vimos a parte de DNA, né, a parte de como é que é a estrutura do DNA, né, que tem uma parte de fósforo, um carboidrato, que é uma pentose, um açúcar, então, de um carboidrato de 5 carbonos, e uma base nitrogenada, certo? Então, hoje nós vamos ver a estrutura, as mesmas estruturas, como é que como é que se forma, né, a síntese do RNA. Que o RNA, depois, né, no final da aula, a gente vai se dar conta que ele é responsável pela síntese, ou seja, né, pela produção de proteínas, certo? Então é ele que codifica as proteínas. E para todos os seres vivos, né, tanto para os animais como para os vegetais, né, é através dessas proteínas que eles vão expressar as suas características, certo? Então, as características morfológicas e fisiológicas de um ser vivo vai depender do tipo de proteína, certo? Produzido no seu organismo, que é uma consequência do RNA, certo? Então, eu coloquei, por exemplo, né, aqui mais fácil de visualizar, mas a película da uva, por exemplo, o tamanho da baga, o tamanho do cacho, o formato do cacho e todas as características, tanto de visuais, todas as características produtivas e que, por conseguinte, né, as características do vinho, né, que vão ser passadas ao vinho, é tudo formado, é tudo em função das proteínas, é tudo em função da síntese dessas proteínas, certo? Depois, quando a gente vê mutações, por exemplo, né, que a gente vai ver, por exemplo, alguma alteraçãozinha que teve ali na sequência na sequência genética dessa planta, né, que codificou uma proteína diferente e fez com que o indivíduo acabasse se tornando, então, outro diferente do que ele foi gerado, né, do parental dele, certo? Então, como é que ocorre essa síntese de proteínas, né? Ela vai depender do DNA em interação com RNA, enzimas, ribossomos, porque vai ser, se vocês lembrarem lá onde nós vimos, a parte das organelas, lembre-se que nos ribossomos era o local onde era sintetizada as proteínas, certo? A gente vai ver a interação de como que o eDNA influencia na formação do RNA, na codificação desse RNA, e se vai dar no local, nos ribossomos, certo? A gente vai ver como é que o RNA que é produzido lá no DNA que está no núcleo, é transportado através do ribossomo. A gente vai ver que tem o RNA transportador, por exemplo, que é o que faz essa função, certo? Então, é isso que a gente vai ver na aula de hoje, certo? Então, diferentes células produzem diferentes conteúdos de proteínas, né? Então, aqui, por exemplo, se vocês verem uma estrutura primária, né? A estrutura primária lá é a base do que as proteínas são formadas. São formadas dos aminoácidos, certo? E essa formação, essa produção dos aminoácidos que a gente vai ver hoje como é que acontece. Que ela ocorre através da formação, já adiantando o conteúdo, dos 3 pares de bases que a gente já falou na semana passada. 3 pares de bases lá vão formar os diferentes aminoácidos que a gente tem no nosso, que a gente tem, o que os vegetais têm, o que os outros seres vivos têm no seu organismo. E a junção, então, desses aminoácidos é que vão codificar uma proteína e, por si, então, vão resultar nas características, né, nas diferentes características do indivíduo, certo? Então, a unidade básica, vamos dizer assim, é o aminoácido, que por sua vez é formado lá por 3 nucleotídeos que a gente vai ver na sequência, certo? Bom, então, começando, né, no início, né, a estrutura do RNA.
Ao contrário da molécula do DNA, a molécula do RNA é formada por um único filamento dos nucleotídeos. Vocês lembram que na aula passada nós vimos a do DNA, que era formado por duas fitas, né? E que uma era ligada à outra lá pelas pontes de hidrogênio, lembra? Agora, no RNA, vai ser somente uma fita, certo? E quais que são essas, né? O resto é bastante parecido com o DNA, ou seja, eu vou ter aqui a uracila, a adenina, a citosina ou a guanina, que são os pares de bases, lembra? Vou ter aqui o carboidrato, que é uma pentose, e essa pentose, ela sempre vai ser a ribose, certo? Que no caso do DNA era a desoxirribose, certo? E também vamos ter o grupo do fósforo aqui, certo? Então, é uma estrutura bem parecida com a do DNA, com a diferença, então, que aqui o açúcar vai ser sempre a ribose, por isso, né, que é ácido ribonucleico, e o outro era ácido desoxirribonucleico, certo? O do DNA, no caso, certo? E os pares de bases, eles são quase todos idênticos ao do DNA. Vai ter a adenina, vai ter a guanina, vai ter a citosina, porém, se vocês lembrarem, no DNA não tínhamos a uracila. E aqui no RNA vai ter a uracila, que vai fazer a parte da timina no DNA. Então, no DNA eu tinha timina e no RNA eu vou ter a uracila, certo? Então, depois a gente vai ver que por isso que, por exemplo, né, vocês veem as bases nitrogenadas aqui, né? Porque isso é a constituição das proteínas. Por que, que a proteína precisa de nitrogênio? Por que, que o nitrogênio é tão importante? Seja para os vegetais, como para humanos também, né? Porque vocês veem ali. E aí não vai ter a timina, né? No RNA, A isso? Maria. Tá conseguindo ver agora, Maria Rita? Ela disse que tá certo. Eu também fiz. Isso, é isso aí, Bruno. Em vez de ter a timina, vai ter a uracila no lugar dela, certo? Então, lembram que elas se pareavam uma com as outras? Lembra que tinha. Então, aqui, ao invés. Depois a gente vai ver na sequência, certo? Mas onde a timina pareava, era com a adenina, se não me engano, vai ser pareada com a uracila, certo? Mas a gente vai ver já aqui na sequência isso como é que ocorre. Professor, só uma pergunta, você está fazendo está fazendo apresentação do Hã? material? O material, porque aqui, para mim não está aparecendo a apresentação. Não está aparecendo a apresentação? Não. Ué. Não, sim, eu tô. Imagina como é que vocês vão ver isso sem. Agora que você falou, eu meio que estranhei, falei assim, pô, agora já... Tá, pera um pouquinho. Não está aparecendo? Nada? Agora foi. Para mim aqui agora foi. Não sei se os outros. Cara, que a internet aqui do campus, eu acho Aqui que está ela. síntese de proteínas, é isso mesmo, né? Tá, Isso aí. tá. Vocês estão vendo estrutura do RNA 2.1, estrutura do RNA? Sim, agora eu estou vendo. Tá, tá. É que eu acho que a internet do campus é um pouco instável, daí acaba desaparecendo a apresentação, tá? Mas vocês me avisem, porque eu sei que esse conteúdo é difícil de entender. Imagina se vocês não estiverem vendo a apresentação, vai ser mais difícil ainda, certo? Tá? Então vamos dando sequência. Bom, então o RNA ele é fabricado no núcleo, certo? Lembra que o DNA também estava lá no núcleo. Só que o RNA depois ele vai ser transportado
para os ribossomos, mas daí vamos por partes, certo? Por enquanto nós estamos no núcleo, como é fabricado no núcleo, certo? Molda esse RNA é o DNA, entende? Por isso que o DNA é tão importante, porque ele vai servir como um modelo para fabricar o RNA, certo? Depois, então, ele vai migrar para o citoplasma, onde vai desempenhar, então, as funções desse... Ah, caiu aqui para mim. Caiu? Caiu a tua imagem, o teu áudio está chegando. Então, cara, eu vou tentar desligar minha webcam. Eu acho que talvez... Tá. É por causa da internet. Deixa eu dar uma olhadinha aqui por um momento. O áudio está chegando, professor. Tá, mas a apresentação não. A apresentação está aqui também, só a tua imagem que não está. Tá. Essa daí vamos deixar sem para não dar mais problema, para evitar. É nesse aqui que diz que tá na internet turbo aqui ainda do campus. O João, Baixinho. só licença, professor. O João tá Tá com dizendo que não aparece, né? tem uma minimizar ali do lado direito, embaixo, tem um minimizar a apresentação. De repente está minimizado. Isso, pode ser. Bem no dado direito no canto, João. Dá esse não é isso aí. Deu certo? É, beleza. Quando cai a apresentação, quando cai a internet, às vezes ela minimiza automaticamente. Daí vocês deem uma conferidinha sempre nesse botão ali, bem da direita. Daí ela volta. Acontece comigo também aqui. Tudo certo? Certo. Tá. Eu também fiquei sabendo dessa função não faz tanto tempo, não. Bueno, vamos seguindo então. Vou começar o slide aqui de novo. Né? Então, o DNA ele é fabricado no núcleo, né? Ele é sintetizado. Quando eu falar sintetizado, é a palavra que mais usam assim, na área da genética, né? Na área da bioquímica, na verdade. Mas sintetizado é fabricado, tá? Se quiserem, são sinônimos, vamos dizer assim, certo? Né? Então, ele é fabricado no núcleo e ele é moldado, então, a partir de uma parte do DNA, a partir daquelas sequências de bases lá da timina, certo? A partir de uma sequência do DNA é fabricado o RNA, certo? Eu já vou mostrar uma imagem para ficar mais fácil de vocês visualizar, certo? E depois, então, ele sai do núcleo, migra para o citoplasma, e é lá, então, que vai ser a função de síntese de proteínas, que é a função do RNA, certo? Então, há três tipos de RNA. O RNA mensageiro, esse aqui ele vai servir como um molde, como se fosse um molde. É ele que vai lá se moldar no DNA e depois vai servir como um molde para a síntese de proteínas, certo? Então, ele leva o código do genético do DNA do núcleo para o citoplasma e, segundo esse código que ele se moldou lá no DNA, determina a sequência de aminoácidos das proteínas. E essa sequência de aminoácidos é que vai formar, então, a proteína, certo? Depois temos o RNA transportador. Esse aqui, ele serve pelo transporte de aminoácidos. Por exemplo, eu tenho lá no citoplasma aminoácidos. É ele que vai como se fosse capturar esses aminoácidos que eu tenho no citoplasma e levar para o ribossomo e colocar então na sequência determinada pelo RNA mensageiro, certo?
E o RNA ribossômico, que esse aqui, então, ele faz parte da estrutura dos ribossomos que a gente não fala tanto, não vai falar tanto aqui hoje. Os mais que a gente vai dar ênfase é o no mensageiro e no RNA transportador, certo? Então, primeiro eu estou dando as definições e daí depois vocês vão entender melhor como funciona com as imagens, certo? Então, o controle da síntese dessas proteínas é feito em dois momentos: pela transcrição, que é quando eu vou formar aquele molde, e depois pela tradução. Então, na transcrição ocorre a síntese, ou seja, a fabricação do RNA mensageiro pelo DNA. E depois ele passa, e onde há a passagem, então, né, do código genético do DNA para o RNA, certo? Isso é a transcrição. A tradução, então, já vai ser lá depois que sai do núcleo e vai para o citoplasma, né? Então, na organização dos aminoácidos soltos no citoplasma pelo RNA, formando um polipeptídeo, que pode se reunir a outros e formando, então, nessa junção de diversos aminoácidos, é que vai resultar numa proteína, certo? Então, aqui, ó. Então, essa... Ah, pior que não ficou bom para mim ver agora. Só um momento. Tá, agora tá melhor. Bom, então vamos ver como é que acontece a transcrição. Então, na transcrição, vocês veem aqui, ó, nós temos o quê? Apenas uma fita de determinado trecho do DNA é usado para a síntese do RNA mensageiro, certo? Então, vocês lembram lá que a gente viu na aula passada. Aqui eu vou ter a dupla hélice do DNA, lembra que são duas fitas, né? Então, essa fita, ela vai se abrir, que a gente também viu, né, na aula passada, certo? E quando ela se abre, vai ter essa enzima aqui que se chama RNA polimerase. O que ela vai fazer? Ela vai passando na fita do DNA e vai, como se fosse ligando, né, colando nucleotídeos de RNA, certo? Então, aqui, nucleotídeos de ribose em vez da desoxirribose, que seria de DNA. Então, ela vai passando essa RNA polimerase na fita do DNA e vai ligando os nucleotídeos de RNA que estão ali soltos, certo? Então, isso aqui se chama processo da transcrição e define pela enzima, pela cadeia que deve ser lido. Lembra que aqui está as páreas de bases, ó. O encaixe sempre vai obedecer, então, àquela obrigatoriedade da ligação entre as bases. Mas, quando houver uma adenina do DNA, vai se encaixar uma uracila. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma sequência de bases, por exemplo, né? T, A, G, tá vendo essa sequência aqui? Ó, essa sequência aqui, ó, tá essa daqui. É a sequência do DNA. Vai passar a enzima RNA polimerase e vai codificar essa daqui, ó. Porque uma é relacionada aonde? Onde tem o T vai ser o A, tá vendo aqui, ó? Onde tem o T vai um A. Onde tem um A, vai um U, de uracila, certo? E assim por sequência, certo? Após a passagem da enzima e a ligação das moléculas do RNA com as moléculas de DNA, elas se soltam, certo? Elas se soltam e isso aqui é o chamado, então, né, molécula. Então, daí já não está mais o RNA solto. Ele forma a molécula de RNA mensageiro, certo? Vamos dar sequência, então.
Agora, então, isso aí é o processo de transcrição que eu falei. Então, o que é transcrição, né? Ele, com base num molde do DNA, né, a RNA polimerase vai transcrever uma nova molécula de RNA, certo? Sempre correspondendo, né, uma com a outra, certo? Agora, a segunda parte do processo é a tradução, certo? Então, na tradução, a informação contida naquela sequência de base do RNA mensageiro, então aqui, ó, isso aqui ele sai, certo? Ela sai. O eDNA ele serviu aqui só para ter um molde, para ser um molde, como se fosse um molde, para moldar a molécula do RNA mensageiro. Depois ela sai, né? Sai do núcleo, passa para e vai passar. Então, essa sequência de base do RNA mensageiro passa para uma sequência de aminoácidos. Então, ela que vai ser determinante para a formação dos aminoácidos. Cada grupo de 3 bases consecutivas do RNA mensageiro vai receber o nome de código, certo? Que significa código e corresponde a um aminoácido. Então, a gente vai ver a tabela, essa tabela, né? Mas 3 bases dessas aqui, por exemplo, essas aqui são do DNA. Tipo, essas aqui vão corresponder a um aminoácido. Essas outras aqui vão corresponder a outro aminoácido. Essas aqui vão corresponder a outro aminoácido que a gente vai ver na sequência, certo? E isso aqui é o que chamam-se de códons, certo? E corresponde ao aminoácido. Essa correspondência entre o códons e o aminoácidos é o que chamamos de código genético, certo? E por sua vez, então, esses aminoácidos vão acabar se tornando, diversos aminoácidos vão formando uma proteína e que vão dando, então, né? E as proteínas, por sua vez, é que determinam as características de tanto de vegetais, né, como animais, certo? Então aqui, pessoal, ó, os trios de base do RNA mensageiro, responsável pelos aminoácidos. Então, cada 3 bases ela vai codificar um aminoácido. Por exemplo, né? Vocês veem aqui tem todos os aminoácidos que tem nos seres vivos, certo? Então, daí, por exemplo, se vocês têm, por exemplo, um C, juntamente com um C e um U, eu vou ter uma prolina, certo? Se eu tiver, por exemplo, um G com um C e um A, eu vou ter o aminoácido alanina, entendido? Entendi. Certo? Entendido? Legal essa tabelinha, Uhum. né? Daí, a partir de todos desses aminoácidos é que se forma, é que vai se formar as proteínas, certo? Que vai mudar a sequência desses aminoácidos. Por exemplo, primeiro vem uma leucina, depois uma prolina, depois, sei lá o que, um ácido aspartico. Daí vai dar uma proteína. Claro que eu estou simplificando, são muito mais aminoácidos. Mas, de grosso modo, é assim, sabe? Mas vamos ver como é que a gente vai ver como que vamos ver acontece. Que isso daqui é tudo ordenado. A sequência de aminoácidos, eles têm que obedecer umas regras, vamos dizer assim, certo? Vamos ver como é que é essas regras. Então, vocês viram que, por exemplo, os códons A ou AG, então vamos ver, procurar aqui, ó. Uracila, adenina e... de novo tá tapando aqui para mim. Por exemplo, aqui, ó. Uracila, adenina, adenina. Tá? Então, uracila, adenina, adenina. Ó, por exemplo, ele não especifica nenhum aminoácido. Eles indicam o fim da cadeia, certo? Então, eles vão indicar o fim disso daqui, ó, desse RNA mensageiro, entende? É um sinal, como se fosse para dizer que acabou a síntese do RNA mensageiro, certo? Já esse códon aqui, adenina, uracila e guanina, tem 2 funções.
Ele pode sintetizar, por exemplo, a metionina. Vamos ver se é verdade. Então, AUG. Então, ó, metionina, realmente, né? Ou também, quando tem essa sequência, ele significa o início da síntese, certo? Então, olha aqui, ó. AUG era o início da síntese, certo? Então, é como se fosse, tipo, sempre quando iniciar a síntese, né? Vai ser sempre com esses aí, com esses aqui. E sempre quando terminar, vai ser com esses aqui, certo? Vocês vejam que esse aqui pode tanto iniciar como terminar uma cadeia, certo? E vocês veem, por exemplo, né, por exemplo, né, que vendo essa tabela de códons, pode-se perceber que o código genético, né, então, mais de um códon podem codificar o mesmo aminoácido. Por exemplo, se vocês forem ver a alanina, ela pode ser codificada por todas essas sequências aqui, por todos esses códigos, entende? Então, não é só uma sequência né, para outros, por exemplo, serina, olha aqui quantas possibilidades que existem, certo? Pode ser UC, UCU, UCC, UCA, certo? UCG, entende? Ele é como se fosse falar, né, redundante, segundo o que diz aqui. Então, a gente viu já da formação DNA mensageiro, né? Então, ele é a partir lá do DNA, certo? Lá no núcleo, né? Agora a gente vai começar a falar do RNA transportador. O que é esse RNA transportador? Então, os códons, eles só realizam o trabalho de identificação dos aminoácidos com o RNA transportador. Que esse, então, ele é capaz de se ligar às unidades dos aminoácidos dissolvidos no citoplasma e transportar até o RNA, certo? Então, aqui, ó, né? Bom, em uma das extremidades, então, do RNA transportador, aparecem essas bases que se ligam ao aminoácido, certo? Então, o RNA. Eu só não sei se é a minha internet, mas eu não estou escutando mais nada. Caiu a internet aqui novamente. Tá. Vocês estão me escutando e estão. O áudio tá pipocando um pouco e a apresentação tá ligada. Ligado? É, a internet do campus aqui. Complicado. Bom, tá. Não, não tem, eu tentei até mudar eu tô na que tem mais aqui na Turbo, e se mesmo assim ela é lenta, né? Complicado. Bom, vamos dar sequência no que podemos.
Vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Tá, então aqui, ó. Como eu comentava, o RNA transportador, então o que ele faz? Ele se liga às unidades dos aminoácidos que estão lá soltos no citoplasma e transporta até o RNA mensageiro. Caiu de novo aqui. Não sei como é que vai ser hoje. Mas vamos lá. Bom, certo? Então, o RNA transportador ele é capaz de se ligar às unidades de aminoácidos dissolvidos no citoplasma e transporta até o RNA mensageiro. Então, numa das extremidades desse RNA transportador vai ter essa região, que é essa região CCA, que é onde vai se ligar o aminoácido. Na outra ponta dele, né? Isso aqui é um esquema, mas vamos considerar então, né, em uma das curvas do RNA transportador, vai ter a sequência A ou G, mas essa daqui vai diferenciar, pode ser A ou G, pode ser outras, vai depender de qual que vai ser o molde que vai estar aqui no RNA transportador, certo? Qual que vai ser os códons que tem aqui? De acordo com os códons, eu vou ter um RNA transportador específico para ele, certo? Então, varia com os transportadores. Esse trio é chamado de anticódon. Aqui está o UAG, por causa que ele vai ser o UAG vai se ligar a uma isoleucina. Mas se eu tiver um GCC, por exemplo, ele vai se ligar a uma arginina, certo? Então, o que determina a sequência, né, o que determina quais aminoácidos que o RNA transportador vai trazer para formar a proteína é o RNA mensageiro. Ele que é o que comanda, certo? Por isso, então, que ele é e que ele foi formado lá a partir do DNA, certo? Ele que é o molde, ele que é a forma do negócio, sabe? Então, uma curva filamentosa de bases, né? E aqui, então, anticodo, e por meio disso, então, né, o RNA se encaixa nos códons do RNA transportador, ele vai se encaixar nos códons do RNA mensageiro, certo? Então, aqui, ó, recapitulando, ó, cada RNA transportador se encaixa pelo anticódon em um ponto determinado do RNA mensageiro, levando um aminoácido específico. Por exemplo, esse daqui levou uma isoleucina. Já esse aqui levou uma arginina, certo? Desse modo, os aminoácidos são colocados na sequência correta da proteína, certo? Então é tudo, como é que é tudo, né? É tudo sequenciado, é tudo comandado, vamos dizer assim, pelo RNA mensageiro, certo? E o transportador então vai trazendo os aminoácidos, né, para ir se ligando aqui. E que isso depois vai formar proteína, como a gente vai ver. Um polipeptídeo e depois uma proteína. Certo? Então, isso aqui, né, é a chamada, então, tradução, que é o processo posterior à transcrição. A transcrição eu formei o RNA mensageiro. Na tradução, então, é onde, através do RNA mensageiro, é trazido, então, né,
os aminoácidos, certo? Né? Então, a tradução da sequência de base do RNA mensageiro é feita nos ribossomos, certo? Você está vendo aqui, ó, tá esse azulzinho aqui é no ribossomo. Então, vai passando essa fita do RNA mensageiro, é no ribossomo que ela vai passando, e esses aminoácidos eles estão no núcleo, desculpa, no citoplasma. Então, vai lá o RNA transportador, meio que como se você captura eles lá no citoplasma e traz para o ribossomo, certo? Os RNA transportadores, então, com os respectivos aminoácidos, se encaixam nos códigos correspondentes ao RNA mensageiro, que é o MOL. E aí, à medida que um grupo de ribossomos desliza pelo RNA mensageiro, os aminoácidos se formam uma molécula de proteína ou uma cadeia polipeptídica, tá? Às vezes, uma cadeia polipeptídica vai se formar uma proteína, certo? E a síntese termina, então, né, quando aparecem esses 3 códigos aqui, certo? Como já foi comentado. Aqui, então. Vamos recapitular de novo, então, como é que foi formada essa proteína. Então, eu tenho lá o RNA mensageiro, que foi formado lá no núcleo, certo? A partir de uma fita do DNA, certo? Então, aqui eu já tenho todas as sequências de bases certinhas aqui, as bases nitrogenadas, elas já vieram, né, moldadas lá do núcleo, certo? Então, a síntese começa na região do RNA mensageiro com um códon A ou G, que esse aqui é sempre do início, certo? Onde chegam os ribossomos, né? Chegam através do ribossomo trazendo então uma metionina. Então sempre vai começar uma metionina, quem traz o RNA transportador. Então a metionina ela vai se unir a uma aspargina, que é o outro aminoácido que foi trazido, certo? Por uma ligação peripeptídica e se solta do RNA transportador, certo? Onde estava preso. Daí, então, vocês vejam aqui, ó, a metionina se uniu à arginina e sai o RNA transportador. A única função dele é o quê? É o transporte, então, de aminoácidos. Depois que eles já estão unidos ali para formar a proteína, ele se solta do aminoácido, certo? Então, o RNA transportador livre sai do ribossomo e desliza pelo RNA mensageiro, colocando o terceiro código na posição de receber o RNA transportador, certo? Então, isso daí numa sequência, né? Certo? Isso aí então, depois eles vão se ligando, os RNAs transportadores vão trazendo, conforme o código do RNA mensageiro, e eu tenho aí, então, essa sequência de metionina, de arginina, de isoleucina e de outros aminoácidos que, por fim, vão estar formando aí uma proteína, certo? Então, vamos ver se a internet possibilitava ver uns vídeos ali para ficar mais fácil de vocês entenderem que às vezes eles são bem mais ilustrados. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá, pessoal? Da aula de ácidos nucleicos. Fala, gurizada! Tudo certinho? Então vamos para a segunda parte da aula de ácidos nucleicos. Lembrando que se você ainda não assistiu a primeira parte, na qual eu falo de DNA e os aspectos gerais sobre os ácidos nucleicos, acesse este link. Já viu? Agora então, beleza, vamos seguir nesta aula, pois vamos falar do RNA.
O RNA é o ácido ribonucleico e ele tem uma função diferente do que o DNA. Enquanto que o DNA está armazenando a nossa informação genética, o RNA pega a informação genética armazenada no DNA e transforma essa informação genética em proteínas. Veja essa imagem. O RNA é o responsável por pegar a informação do gene e transformar essa informação em proteína. Esse processo de fabricação de proteínas é chamado de síntese proteica, que é dividida em transcrição e tradução. Essa síntese proteica, eu teria que fazer uma aula específica sobre ela, que envolve vários mecanismos interessantíssimos que você tem que conhecer. Nessa aula, você vai conhecer mas você vai conhecer como são as moléculas de RNA e quais são os aspectos importantes sobre elas. Então, te liga, assim como todo ácido nucleico, ou seja, assim como o DNA, o RNA é um polímero formado por monômeros, ou seja, formado por moléculas que se repetem. Essas moléculas são chamadas de nucleotídeos. Vamos ver novamente a imagem de um nucleotídeo. O nucleotídeo sempre terá um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Te liga que se estamos falando de RNA, a pentose é um açúcar chamado de ribose. Beleza, o que vai variar entre os nucleotídeos do RNA é a base nitrogenada. Então vamos ver quais são as bases nitrogenadas que existem. As bases nitrogenadas são a guanina, adenina, citosina, timina e uracila. Agora te liga, muito importante, no RNA não tem timina. No RNA tem uracila. Então sempre quando você estiver vendo uma figura, uma imagem de um RNA, nunca vai ter o T de timina, e sim o U de uracila. Então, como é que fica quando forma uma fita de RNA? Se não tem o T, vai ter o U. Olha essa imagem. Repara aqui, temos aqui uma fita de DNA que ela é dupla. Agora, a fita de RNA ela não é dupla. Eu já vou falar sobre isso. Ela é uma fita simples. E veja que aqui na fita de DNA temos uma fita molde. É a fita molde que vai servir para fabricar a fita de RNA. Então veja, quando na fita molde tem o T, na fita do RNA vai ter o A. Quando tem o A, a gente no DNA teria o T. Só que como trata-se de RNA, não é a timina, e sim uracila. Portanto, fica o U. O C com G, o T com A, o T com A, o T com A, o A com o U. O A com o U. E assim por diante. Muito simples. Só basta tu substituir o T pelo U. Outra informação importantíssima que você tem que saber sobre o RNA é que, diferente do DNA, o RNA é uma fita simples. Veja essa imagem. Repara que temos aqui, então, uma molécula de RNA. É uma fita simples, ela não está pareada com outra fita. E aqui temos novamente as bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina e uracila. Repara, uracila somente no RNA e a timina somente no DNA. DNA este que é uma fita dupla. Existem vários tipos de RNA. Eles estão diretamente ou indiretamente envolvidos na produção de proteínas. Agora, você tem que saber de 3 tipos de RNA que são importantíssimos, gente. E o RNA transportador. Esses 3 RNAs são fabricados dentro do núcleo da nossa célula a partir do nosso DNA. E vamos entender qual é a diferença e qual é a função entre cada um dos 3 RNAs, começando pelo RNA mensageiro. Te liga que o RNA mensageiro ele é o resultado da transcrição. Ou seja, quando você vai formar uma proteína, o primeiro passo da formação dessa proteína é você fazer a leitura
O RNA ribossômico, ele é organizado, ele é o mensageiro, estrutura do nosso material, ele é o resultado da... Ou seja, quando você vai formar uma proteína, o primeiro passo da formação dessa proteína é você fazer a leitura do nosso material genético, a leitura do gene. Essa leitura chama-se transcrição. Então, logo após a transcrição, forma a fita de RNA mensageiro. E o RNA mensageiro, o nome já está falando, ele é um mensageiro. É ele que leva a mensagem do nosso gene lá para se juntar com outros RNAs e assim formar a proteína. O segundo RNA que vou falar para você é o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele é organizado lá no nosso nucleolo, dentro do núcleo da nossa célula, e esse RNA ribossômico, ele se junta a outras proteínas e forma aquela famosíssima estrutura chamada de ribossomo. O ribossomo estará então no citoplasma, ou livre ou aderido no retículo endoplasmático rugoso. E este ribossomo é o que vai receber o RNA mensageiro para fazer a produção da proteína. E lembro para você, o RNA ribossômico é o mais abundante na célula. Vimos então o RNA mensageiro, o RNA ribossômico e vamos ver o terceiro, que é o RNA transportador, que pelo nome já está dizendo, ele é transportador porque é um RNA associado a aminoácidos. Te lembra que toda proteína é formada por uma sequência de aminoácidos. E esses aminoácidos são carregados pelo RNA transportador lá no citoplasma da nossa célula para formar as nossas famosíssimas proteínas. Então, te liga nessa imagem. Temos aqui, então, um RNA associado a um aminoácido. Eles, então, são aminoácidos para montar a proteína. Lembre-se, gente, esse RNA ele tem um formato específico. O RNA ribossômico ele tem um formato esse formato de trevo, tá? Porque ele se dobra nele mesmo e as bases nitrogenadas dele mesmo se ligam nas suas próprias bases nitrogenadas. Fica ali, por exemplo, o A ligado com o G com o G com o C, assim por diante. Você sabe como é cada um desses três RNAs? Vamos olhar essa figura se dá a interação destes três. Então, olha lá, o RNA mensageiro, que foi formado a partir da leitura de um gene, ele sai do núcleo para encontrar o nosso famosíssimo ribossomo. O ribossomo, dentro do ribossomo está... Agora que vem a função. O ribossomo está fazendo a leitura da fita do RNA mensageiro, mas quando ele faz essa leitura, ele depende que o RNA transportador chegue ali e libere o famosíssimo aminoácido. E assim ele vai liberando os aminoácidos até formar uma proteína. Lembre-se, gente, a proteína é uma sequência de aminoácidos. Se você quer se aprofundar, se lembrar como é que é uma proteína e sua estrutura, acesse essa aula, que lá é a aula completinha de proteínas. Pessoal, te proponho a fazer uma simples tarefa. Faz aí um DNA, ou seja, uma fita dupla e as bases estão pareadas, A com T, C com G. Então faz várias letrinhas aí e complementa. Agora chama uma dessas duas fitas do DNA de fita molde. E a partir dessa fita, fabrique uma fita de RNA mensageiro. Certo? Eu acho que fica mais fácil, né, com as ilustrações também de entender. Vamos ver mais um vídeo aqui, que é mais curtinho, e depois a gente acaba encerrando a aula, então, porque hoje está complicado a internet, certo?
A beleza. A beleza está por aí, e muito dela eu encontro nos olhos das pessoas. Mesmo sem querer, os olhos dizem muitas coisas. E existem regiões que produzem sim a informação necessária para a produção de beleza. Mas como essa proteína é produzida? Assim como qualquer outra proteína, elas são produzidas com base na informação que está contida nos nossos genes. Um gene é um trecho específico do nosso DNA, com a informação necessária para produzir algo. O nosso DNA é enorme e contém toda a informação necessária para a produção de pessoas como eu e você. Existem regiões que não produzem nada, são regiões não codantes. E existem regiões que produzem sim alguma coisa. Esses são os nossos genes, as regiões que produzem algo. É como se o nosso DNA fosse um imenso computador. Só que o código que ele usa não é do tipo binário de um computador, 0 ou 1. Na verdade, ele é quaternário. Usa adenina, timina, citosina e guanina, ATCG. Mas o DNA também possui desvantagens. Podemos dizer que ele é enorme e, por isso, não consegue sair do núcleo para ir para o citoplasma, que é o local onde as proteínas são produzidas de fato. Mas então, como a informação contida no DNA vira uma proteína? Para que isso ocorra, dois processos deverão acontecer. A transcrição, que é a leitura no núcleo do gene, e produção de um RNA com a mensagem para a produção de uma proteína. E a tradução, que é a leitura no citoplasma desse RNA mensageiro e a produção de uma proteína. E é justamente o objetivo desse vídeo, explicar transcrição e tradução na síntese de proteínas. Caso o nosso corpo necessite de uma proteína específica, haverá no DNA um gene com a informação necessária para a produção dessa proteína. Dessa forma, entra em ação uma enzima chamada RNA polimerase. Ela abre o DNA na região do gene responsável pela síntese de melanina e começa o processo de transcrição. A transcrição consiste então na leitura do DNA e produção de uma cópia de RNA específica, que contém a mensagem para a produção de uma proteína. Para isso, chamaremos esse RNA de RNA mensageiro. O RNA possui algumas características peculiares. Ele não é formado por um nucleotídeo específico que o DNA possui, que é a timina. Em seu lugar, haverá uracila. Além disso, o RNA possui fita simples, enquanto que o DNA é formado por fita dupla. Fora isso, o RNA é bem menor que o DNA, e por isso consegue passar pelos poros do núcleo. O RNA pode ainda sofrer um processamento antes de sair, chamado de splicing. Esse processo é um fatiamento desse RNA em regiões que são realmente necessárias para a produção de proteína, chamadas de exons, e por isso vão para fora, para fora, né, para fora do núcleo, e de regiões que não irão para fora do núcleo, mas ficarão dentro do núcleo. O nome dado a essas estruturas é de introns. Os introns são muito importantes para separar os exons, de forma que os exons podem ser organizados de diversas maneiras, produzindo inclusive diferentes tipos de proteína de acordo com cada combinação. É como se com um gene pudéssemos produzir mais de um tipo de proteína diferente. Mas esse não é o assunto principal do vídeo. Então voltemos aos exons. O RNA produção de proteína por proteínas e por um outro tipo de RNA, que é o RNA ribossomal. Eu estou falando dos ribossomos. Os ribossomos são estruturas formadas por proteínas, são eles as fábricas. Um ribossomo tá, uma subunidade menor, que é a subunidade 30S, e uma subunidade maior, que é chamada de 50S. E ainda, em sua estrutura, os ribossomos possuem regiões específicas. Possuem um sítio chamado de sítio A, onde aminoácidos entram nos ribossomos, A de aminoácidos. Possuem também um sítio P, onde os aminoácidos se ligam, formando uma cadeia polipeptídica, né? P-peptídeo, né? Para não esquecer. E possuem um sítio E, que é um sítio de saída, exit, saída. A subunidade menor do ribossomo se associa ao RNA mensageiro e começa a lê-lo. Só que a leitura não será feita nucleotídeo por nucleotídeo. Ao contrário, essa leitura é feita de 3 em 3, em formas de trincas. E cada uma
trincas é chamada de códon. O ribossomo caminhará até achar uma sequência do tipo A. Essa trinca consiste em uma sequência que dará a partida para a produção de proteínas. Ela trará a adição de metionina. Em seguida, ocorrerá a leitura do RNA mensageiro códon por códon. Mas como cada aminoácido chegará corretamente ao ribossomo, de acordo com cada sequência do códon? Aí vem uma novidade. Existe um terceiro RNA presente em alto citoplasma, que é chamado de RNA transportador. E o símbolo é R com T minúsculo. Em formato característico, né, e carrega a unidade um aminoácido específico. E na sua base possui também código complementar ao do códon. E por ser complementar, a gente chama de anticódon. E o RNA transportador possui apenas uma função, que é a de se ligar à sequência correspondente do RNA mensageiro e assim trazer o aminoácido correto para se encaixar na sequência da proteína. Então, nesse caso, se o RNA mensageiro começa com AUG, o anticoador será UAC e trará o aminoácido metionina, que é o de iniciação. Já existe uma tabela com toda essa informação já codificada, onde tem as trincas. De interessante é que esse código é chamado de código degenerado, porque existem 64 tipos de possibilidades de códons. Entretanto, só existem 20 tipos de aminoácidos na natureza. Logicamente, haverá mais de um códon associado a um único aminoácido. Por isso que a gente diz que o código genético ele é degenerado. Mas então vamos prosseguir para a sequência. Após a leitura do códon de iniciação, a subunidade maior chegará ao ribossomo e iniciará o alongamento da proteína. Nesse exemplo, a próxima sequência será UUA. Ao olharmos na tabela, a gente vai saber que no RNA mensageiro, tendo a informação UUA, haverá um RNA transportador que trará o aminoácido leucina. E qual seria a sequência do anticódon? Seria, no caso, AAU. Em seguida, ocorrerá uma ligação peptídica entre os aminoácidos do sítio A e P. Assim, o RNA transportador do sítio P ficará sem aminoácido e sairá pelo sítio E, enquanto que o ribossomo caminha sobre o RNA mensageiro. Depois a gente vai ter CUC. Ao olharmos na tabela, também terá um RNA transportador que trará o aminoácido leucina. Só que perceba que a sequência é diferente. Por isso, como a gente falou, né, é um código degenerado. Várias sequências diferentes podem ocasionalmente trazer um mesmo aminoácido. Continuando, depois de CUC teremos ACU. Ao olharmos na tabela, a gente vai ver que ACU está correspondente, né, a um RNA transportador que vai trazer treonina. E depois teremos aí AUU. AUU está na tabela associada à isoleucina. Depois de AUU, teremos aí UGA. Ao olharmos na tabela, a gente vai perceber que não tem nenhum RNA transportador associado. Na verdade, temos aqui um código de parada, um stop codon. Nesse momento, o sequenciamento da proteína para. Na verdade, a gente produziu um pequeno peptídeo com esse exemplo. A adição de aminoácidos a uma proteína se encerrará com o encontro de 3 tipos de códons considerados códons de terminação: UAA, UGA e UAG. Após isso, a proteína está com a sua sequência de aminoácidos pronta e começa a se enovelar. Então, a síntese de proteínas é isso. Ocorre a ação de transcrição, que produz no núcleo o RNA mensageiro, e a tradução, que ocorre no citoplasma e produz as proteínas. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês a entender. Opa, estava aqui falando sem o áudio. Certo? Eu acho que aquela parte que ele fala ali de algumas partes ali não tem importância, mas esse vídeo, sobretudo essa última parte aí, né? Acho que ficou bem legal para entender ações, né? Para ver como é que funciona essa questão do RNA transportador, do RNA mensageiro, certo? Não sei se ficou alguma questão, alguma dúvida. Tudo certo, assim. Certo? Eu acho que com os vídeos é melhor, né? Com a animação é uma ferramenta interessante ali que tem que usar
Sobretudo para esses assuntos que são um pouco mais complicados, né? Da gente visualizar como é que eles funcionam, né? Mas era isso aí. Então, por hoje era isso, certo? Se não tem mais questões, então eu vou encerrar a gravação.